Arthur Lula da Silva, 7 anos, entrada na urgência pediátrica apresentando febre alta de 40 graus, cefaleia, náusea e vômito em jato. Hemodinamicamente instável, a pressão arterial aferida foi de 85 por 55 milímetros de mercúrio e a frequência cardíaca foi de 70 bpm. Apresentava racho cutâneo, nuca rígida e desidratação. Foi relatada a presença de alguns dos sintomas dias antes da internação. Foi feita a administração via endovenosa de solução fisiológica 0,9% de NaCl adicionada de cloridrato de dopamina para tratamento da desidratação e aumento de pressão arterial. Como ocorre com todos os agentes vasoativos, existe substancial variabilidade de resposta à dopamina, a qual é ainda dependente do estado clínico do paciente quando da administração do fármaco. Assim, a dose da droga deve ser ajustada ao efeito hemodinâmico desejado. A dopamina é um agente adrenérgico precursor da norepinefrina, que estimula receptores dopaminérgicos, beta-1-adrenérgicos e alfa-adrenérgicos. Com doses acima de 2,5 microgramas por quilo por minuto, a dopamina produz substancial aumento no tônus venoso e na pressão venosa central, e em crianças, cruza a barreira hematoencefálica. O paracetamol também foi administrado via endovenosa para diminuição da temperatura corpórea e alívio das dores de cabeça. O paracetamol é um analgésico e antipirético, sem um mecanismo preciso prescrito. O início do alívio da dor com paracetamol aparece de 5 a 10 minutos após a administração, e o efeito antipirético é observado dentro de 30 minutos. O paracetamol é metabolizado majoritariamente no fígado. 90% da dose administrada é excretada em 24 horas, mas a criança não cedeu ao antipirético. O suporte respiratório foi introduzido para o restabelecimento da saturação de A2 e a emese foi tratada com dimenhidrinato via endovenosa. O dimenhidrinato é bem absorvido após a administração endovenosa e o início de seu efeito antiemético é muito rápido. A eliminação do medicamento, assim como de outros antagonistas H1, é mais rápida em crianças do que em adultos. Foi realizada a coleta do líquido cefalorraquidiano por punção lombar e foram feitos métodos de diagnóstico para a meningite bacteriana, mas a suspeita de neurocisticercose não foi descartada. Iniciou-se o tratamento com ceftriaxona 100 mg por quilo a cada 12 horas via intramuscular. A ceftriaxona é uma cefalosporina de amplo espectro, indicada para esse tipo de infecção. É um fármaco conhecido por causar anemia hemolítica droga-induzida e, por esse motivo, hemogramas para monitoramento hematológico são feitos ao longo do tratamento. Além disso, houve continuidade da fluidoterapia. O médico atendente solicitou exames como hemograma completo, análises bioquímicas do sangue, exame quimiocitológico e cultura de líquido cefalorraquidiano. Foi solicitado também a hemocultura, antibiograma e a aglutinação em látex. A amostra foi inativada a 80 graus por 5 minutos e, em seguida, colocou-se uma gota do líquido cefalorraquidiano na placa correspondente, juntamente com uma gota das partículas de látex específicas para Neisseria meningitidis. Após movimentos de rotação por 2 minutos, observou-se o resultado, presença de aglutinação. O ELISA foi realizado e o resultado foi negativo para a cisticercose. Portanto, não havia anticorpos IgG anti-cisticercos. A preparação antigênica foi feita utilizando o líquido vesicular de cisticercos de Taenia solium. O hemograma realizado indicou índices hematimétricos normais, sem a presença de anemia. Os níveis elevados de leucócitos totais e a neutrofilia contribuíram fortemente para a suspeita de infecção bacteriana, e o TAD negativo descartou a possibilidade de anemia hemolítica droga-induzida. Os exames bioquímicos do sangue indicaram baixa concentração de glicose e alta concentração de proteína C reativa, o que contribuiu também para a suspeita de infecção bacteriana. Níveis de creatinina, sódio, potássio, urobilinogênio e bilirrubina estavam dentro da normalidade. Os níveis de glicose no líquido cefalorraquidiano são utilizados para diferenciar meningite bacteriana de viral. A hipoglicorraquia no LCR é causada principalmente por alterações nos mecanismos de transporte da glicose através da barreira hematoencefálica. O aumento de proteínas no LCR é observado em infecções, hemorragias intracranianas, esclerose múltipla e etc. O fato do líquido apresentar-se turvo não contribui para uma neurocisticercose, e o predomínio de neutrófilos e aumento de lactato também sustentaram a hipótese de infecção bacteriana.
A possibilidade de realização de exame molecular por PCR multiplex em tempo real indicou a presença de DNA bacteriano de Neisseria meningitidis em líquido cefalorraquidiano. Com a suspeita de meningite, era necessário saber qual o microrganismo que estava causando a doença. Dessa forma, foram utilizados primers para o gene-alvo CTRA de Neisseria meningitidis, Litiads streptococcus pneumoniae e Bexad Haemophilus influenza. Houve amplificação do gene-alvo de Neisseria, confirmando meningite meningocócica. O grande LCR apresentou diplococos gram-negativos e a cultura foi positiva para Neisseria meningitidis. A bactéria foi semeada em agar-chocolate e em calda de tio-glicolato, e o agar foi mantido em estufa a 35 graus Celsius por 24 horas em microaerofilia. Em meio-cistina tripticase, a bactéria conseguiu oxidar a glicose e a maltose. Catalase e oxidase positivas indicaram a presença de Neisseria meningitidis. Antibiograma indicou cepa sensível à ceftriaxona, mais resistente à penicilina cristalina e outros antimicrobianos. A hemocultura foi positiva e indicou septicemia. A hemocultura foi feita com 5 ml de sangue em punção em frasco pediátrico de BHI, meio enriquecido para bactérias aeróbias e anaeróbias, acrescido de anticoagulante SPS. Houve novo isolamento em agar-sangue e chocolate, e os testes bioquímicos também indicaram a presença de Neisseria meningitidis. A meningite meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, ou meningococo. Trata-se de uma bactéria gram-negativa aeróbia com uma cápsula de polissacarídeo, que é importante para sua virulência. As diferenças antigênicas entre as cápsulas são a base para a classificação dessas bactérias em diferentes sorogrupos, sendo eles A, B, C, X, Y e W135. As cepas patogênicas e não patogênicas de Neisseria possuem pile, que se estendem da membrana citoplasmática em direção à membrana externa. Os pili intervêm em várias funções, como ligação às células hospedeiras, transferência de material genético e mobilidade, e a presença dessas estruturas parece ser de grande importância para a capacidade patogênica da bactéria. A expressão de pili está associada com virulência, em parte porque os pili intervêm na adesão às células epiteliais não ciliadas, ao mesmo tempo, um mecanismo de resistência à destruição mediada por neutrófilos. Na membrana externa estão localizadas também as porinas, que representam um grupo de proteínas integrais de membrana que formam poros ou canais para permitir a passagem de nutrientes para o interior da célula e a saída de produtos residuais. Neisseria meningitidis possui dois genes da porina, por A e por B, sendo que a expressão de alguns antígenos por B conferem resistência à ação do complemento. As proteínas OPA, ou proteínas de opacidade, são uma família de proteínas de membrana que intervêm na ligação com células epiteliais e células fagocitárias, e elas desempenham uma excelente função na sinalização intercelular. O antígeno da parede celular é o lipooligosacarídeo, ou LOS. Consiste no lipídio A e numa região central do oligosacarídeo, mas não possui o antígeno O polissacarídico presente no LPS na maioria de bacilos gram-negativos. O grupo lipídico A tem atividade de endotoxina. A bactéria libera espontaneamente porções da membrana externa durante o seu rápido crescimento. Essas porções contêm LOS e proteínas de superfície e promovem toxicidade mediada por endotoxina e protegem as bactérias na fase de replicação por absorção de anticorpos frente proteínas. A Neisseria meningitidis sintetiza uma protease de imunoglobulina A, que cliva imunoglobulinas. Esta ação gera fragmentos FC e FAB inativos. Os meningococos colonizam a nasofaringe e se aderem às células da mucosa, se internalizando no fagossomo, replicam-se e vão para o tecido subendotelial, podendo atingir a circulação sanguínea e as meninges. Os sintomas da meningite meningocócica são causados principalmente por uma endotoxina, produzida de modo muito rápido e que é capaz de causar a morte dentro de poucas horas. Citocinas pró-inflamatórias como o TNF-alfa, IL-1 e IL-6 são produzidas nas fases iniciais da infecção e são responsáveis, por meio de sua ação no hipotálamo, pelo aparecimento da febre, como a que o paciente teve, que inibe a multiplicação bacteriana. Elas aumentam a expressão das moléculas de adesão, facilitando a passagem de células de vaso para o sítio de infecção, e também estimulam os neutrófilos macrófagos a produzirem óxido nítrico e a destruírem bactérias. A IL-10 e a IL-12 produzidas por macrófagos têm papel importante na diferenciação das células TH0 para TH1, ajudando na resposta adaptativa. Enquanto isso, a IL-4, produzida por basófilos, mastócitos e macrófagos, estimula na diferenciação de células TH0 para TH2, que vão colaborar com o linfócito B na produção de anticorpos, mais especificamente da IgE.
Na unidade de terapia intensiva pediátrica, antibiótico-terapia e fluidoterapia foram mantidas associadas à administração de heparina via endovenosa para evitar coagulação intravascular disseminada. A heparina inibe a coagulação por potencializar a ação da antitrombina 3 sobre diversos fatores da coagulação. Em tratamento prolongado, evitar o uso com corticoides. A diminuição do efeito da heparina pode ocorrer em caso de administração concomitante de antihistamínicos. No entanto, o paciente continuou apresentando-se hemodinamicamente instável, com baixa pressão arterial e bradicardia. A dosagem de peptídeo natriurético cerebral foi de 500 picogramas por ml. O BNP também está presente no cérebro humano, porém sua maior concentração se dá nos ventrículos cardíacos. Ele é secretado principalmente em resposta pré-carga aumentada, com resultado da elevação da pressão ventricular. Associada ao eletrocardiograma alterado apresentando fibrilação atrial, a insuficiência cardíaca foi diagnosticada. Devido ao quadro de insuficiência cardíaca, cloridrato de dobutamina foi administrado. A dobutamina é um agonista seletivo beta-1, que possui eficácia terapêutica e intrínseca e promove aumento de débito cardíaco e força de contração. Pelas dosagens aumentadas de creatinina e ureia, a insuficiência renal aguda foi diagnosticada e o cloridrato de dopamina continuou sendo administrado, mas agora em doses menores, a fim de estimular os receptores dopaminérgicos a produzirem vasodilatação renal. Sem evolução clínica laboratorial, para monitoramento hematológico, o hemograma foi repetido, mostrando 3 milhões por milímetros cúbicos de glóbulos vermelhos, 9 gramas por decilitro de hemoglobina e 27% de hematócrito. No entanto, os índices hematimétricos apresentavam-se normais. O TAD foi negativo e houve plaquetopenia. Foi constatada uma anemia normocítica e normocrômica, mas sem causa definida. O TAD negativo descartou a possibilidade de uma anemia hemolítica droga-induzida. Como a anemia não estava presente no último hemograma, houve suspeita de anemia hemorrágica. O paciente apresentava-se hipotenso, com frequência respiratória diminuída e aumento de sudorese. Nesse caso, houve indicação para a transfusão de concentrado de hemácias e de plasma rico em plaquetas. Como o paciente era O negativo, recebeu concentrado de hemácias O negativo e plasma rico em plaquetas do mesmo tipo. Recomenda-se transfusão de concentrado de hemácias para pacientes pediátricos quando houver persistência dos sinais de choque ou instabilidade hemodinâmica após a administração de 40 a 60 ml por quilo de cristalóide. Além disso, com o objetivo de otimizar o transporte de oxigênio, deve-se administrar concentrado de hemácia se a concentração de hemoglobina estiver abaixo de 10 gramas por decilitro em crianças com qualquer tipo de choque. Horas após a transfusão, a febre do paciente havia aumentado 1 grau Celsius. Uma das reações pós-transfusionais mais comumente observadas é a febre, pois haverá uma resposta inflamatória associada à presença de anticorpos contra os antígenos HLA dos leucócitos do doador. A febre foi diminuída após nova administração de paracetamol via endovenosa. Na suspeita de uma anemia hemorrágica decorrente de um quadro de hemorragia adrenal bilateral, também conhecido como síndrome de Waterhouse-Friderichsen, foram feitos exames laboratoriais bioquímicos que revelaram hipoglicemia moderada de 36 mg por decilitro, hiponatremia moderada de 170 mmol por litro e hipercalemia de 7 mmol por litro, e o teste de estimulação da CTH indicou insuficiência aguda da suprarrenal. A administração de heparina foi interrompida para não agravar o quadro de hemorragia. Succinato sódico de hidrocortisona foi utilizado via intramuscular para tentar reverter a insuficiência suprarrenal aguda. Após algumas horas, o paciente entrou em parada cardiorrespiratória, demonstrada pela fibrilação ventricular no eletrocardiograma. Foi-lhe administrado epinefrina via intramuscular para aumento da contração da musculatura miocárdica e da frequência cardíaca. A epinefrina é um simpatomimético e gera uma sinalização intracelular que se inicia com o estímulo de proteínas de S e culmina em aumento de cálcio intracelular. A presença de endotoxinas meningocócicas no sangue gerou resposta pró-inflamatória aguda grave. O choque séptico foi desencadeado por lipooligosacarídeos presentes na membrana bacteriana, que estimularam os neutrófilos, macrófagos, células endoteliais e musculares a produzirem exacerbação de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, IL-1, IL-6, IL-8 e óxido nítrico. Essas citocinas estimularam a liberação de fatores teciduais que levaram à formação de trombina e coágulos de fibrina. Esses coágulos obstruíram os vasos e o decréscimo no suprimento de sangue induziu a morte tecidual. Essa situação é conhecida como coagulação intravascular disseminada. Como consequência, houve diminuição do tônus vascular e do débito cardíaco.
Apesar dos tratamentos prescritos e da conduta médica tomada, o paciente evoluiu com sepse, choque e falência múltipla de órgãos e sistemas, indo a óbito logo em seguida. Com esse trabalho, podemos concluir que a meningite é uma doença bacteriana muito agressiva, por causa principalmente das endotoxinas extremamente imunogênicas presentes na membrana do meningococo. Uma série de acontecimentos gera exacerbações de resposta inflamatória que culminam em coagulação intravascular disseminada, além de outros problemas no organismo, gerando diminuição na oxigenação de tecidos e uma consequente falência múltipla de órgãos. A doença em crianças é normalmente muito agressiva e, apesar dos tratamentos, possui rápida evolução para o pior cenário possível: choque séptico e morte.